Então, esse é o nosso painel. Em geral, a gente vai falar em português, mas como a gente tem uma visita especial, que é o Matias, nosso gerente da Argentina, pode ser que eu faça algumas perguntas em inglês para ele e a gente traduz e vai se virando aqui. Então, a gente tem o Darlan, que é Machine Learning Engineer, a Gervásio, que também é Machine Learning Engineer, o Vitor, que é um intern de Data Science, que vocês já conheceram, a Valéria, Data Scientist, e o Matias, que é o nosso gerente de Data Science na Argentina. E está com um desafio gigante de contratar o time lá. Então, como a ideia é a gente poder falar sobre como é o dia a dia de Data Science no Chapter, eu queria convidar o Gervásio, de repente, para contar como é o dia a dia da área. A gente tem um microfone aqui. Dominei. Aí. Contar quais são as rotinas que tu tem, os desafios, que projetos e problemas vocês estão resolvendo, como é que é a rotina de vocês. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Gervásio, sou Machine Learning Engineer aqui no Nubank. Eu diria que o dia a dia de um Machine Learning Engineer é muito relacionado a tudo que tangencia o modelo. Então, enquanto o trabalho do Data Science é criar modelagem, pensar em quais formas de modelagem estatística faz mais sentido para a lógica do negócio, o trabalho do Machine Learning Engineer é certificar que em produção tudo isso funciona. Então, a gente cria as ferramentas que permitem que o deploy e as interações desses modelos sejam mais rápidas, mais eficientes. A gente cria toda a infraestrutura de serviço que permite que os resultados desses modelos sejam consumidos pelas áreas relevantes do banco. E nós também criamos todas as arquiteturas de monitoramento dos modelos. Então, no meu dia a dia, eu faço parte do time de Data Science Productivity, como o Paulo, que apresentou aqui também. Então, eu estou muito focado em criar frameworks de monitoramento para os modelos do Nubank. Tentar fazer ao máximo que o esforço de ter um modelo bem monitorado, que a gente consiga saber quais são as métricas de performance dele, saber se as entradas e as saídas dele são condizentes com o que nós temos, fazem sentido. A gente se organiza de um jeito razoavelmente ágil aqui, então, apesar de a gente não seguir nenhuma metodologia explícita, a gente, pelo menos no nosso time, tem as celebrações usuais, então a gente faz daily, a gente tem um planning semanal, a gente faz uma retrospectiva a cada 2 meses, sempre focando em como a gente consegue melhor servir a área de Data Science aqui do Nubank. Tá certo, obrigada. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou ir pelas mais votadas, então vocês podem ir votando também naquelas que vocês acharem que são mais relevantes de serem respondidas. Tem uma pergunta sobre como a gente trabalha nos squads e como nossa estrutura organizacional é a influência de vocês. Então, dentro de um squad, como vocês conseguem manter a consistência das atividades específicas de cada área? Então, explicar um pouco como que funciona isso. Quem gostaria de responder essa pergunta? Boa noite. A consistência... Como que funciona o trabalho no squad? Como que é a consistência das atividades, da divisão das atividades de vocês? Tá. Acho que, especialmente o trabalho do Machine Learning Engineer, é um trabalho bem multidisciplinar, bem amplo. Ele acaba variando, acho que um pouco mais do que o trabalho do Data Scientist, dependendo de squad a squad. Porque tem algumas opções de como você vai, por exemplo, deployar o teu modelo. Então, você pode deployar o teu modelo através de um serviço em real time, dependendo de como você vai tomar a decisão a partir do teu modelo. Ou você pode deployar o teu modelo na nossa ETL, em batch, que vai tomar a decisão diariamente, se a sua decisão não é sensível a essa diferença no tempo. E isso vai influenciar como você... enquanto MLI, por exemplo, vai atuar dentro do squad. Então, você, trabalhando com um modelo de real-time, você tem preocupações completamente diferentes de como você vai monitorar o modelo do que o que você teria com modelos batch, por exemplo. Então, tem uma variação que é meio natural e intrínseca da variação de escopo de cada squad e de como cada squad atua. Tá bom.
A gente tem mais uma pergunta sobre esse processo de aprendizagem. A gente compartilhou já um pouco no começo da apresentação como que a gente funciona e os fóruns que a gente tem dentro do chapter, mas talvez vocês possam contar um pouco mais sobre como funciona a trilha de aprendizagem e como a gente poderia considerar uma trilha de aprendizagem de um data scientist no Nubank. A gente tem processos que a gente espera de conhecimento de um data scientist no Nubank? Na verdade, o conhecimento e o aprendizado acontece de uma forma muito orgânica, depende muito dos desafios que você tem relacionados ao negócio. Eu vejo muito que aqui as pessoas são muito proativas, então, se você tem necessidade de aprender sobre Deep Learning para resolver um problema, as pessoas buscam bastante conhecimento em cursos, internet, e com colegas também que tenham experiência. E, de forma recorrente, aqui no Nubank, a gente tem alguns fóruns internos para trocar experiências, melhores práticas, e a gente também consegue fazer pairing, sentar com alguém que já trabalhou com isso, pedir ajuda e feedback de uma forma constante. Nesse sentido de aprendizagem, talvez o Vitor possa nos contar um pouco como está sendo esse processo de aprendizagem do estágio, assim. Tu já estava aqui nos contando um pouco do projeto que tu te envolveu, né? Mas talvez contar um pouco o que vem sendo esse início da tua carreira aí em Data Science. É uma boa oportunidade, porque muitas vezes, quando você já é dono de um modelo que está em produção, você precisa balancear um pouco entre as decisões. Eu quero testar alguma coisa nova, mas eu não quero quebrar o que já tem, e eu sou responsável pelo que já tem, e eu também não consigo dedicar tanto tempo para isso. Então, como estagiário, para você, um primeiro projeto que é dado, para você aproveitar o tempo em que você também está aprendendo como o Nubank funciona, você tem oportunidade para testar alguma ideia nova, comparar com o que já tem. Talvez entre em produção, talvez não entre, mas pelo menos essa ideia nova é uma coisa que várias pessoas, vários dos seus colegas têm interesse, e vocês vão aprender bastante sobre tanto se funcionar quanto se não funcionar. Tá certo, obrigada. A gente tem uma pergunta que é sobre qualificações e o que a gente busca nas aplicações de um Data Scientist. Talvez o Matias possa nos ajudar nessa pergunta, eu vou traduzir e daí a gente traduz junto. So the question is, what do you look for when you review an application for a data scientist? So what kind of knowledge and experience are you looking for when you consider hiring a team? Yeah. I would say when you say an application, is like the first thing that you see, the CV or the whole process. When looking for the application of the history of the person, we firstly look for an academic background that has to do mostly with science, and also ground on experience. For example, that he has worked with real classification problems or predicting problems, that he has experience putting models into production. So we want experience and a sound and strong academic background. But then, moving on to the process, we look for other kinds of behavior that align to the values of Nubank. For example, being adaptable, being flexible, being diverse. We look for strong, diverse teams. So mainly what we look for is people who would adapt to the organization. And then if the person qualifies for all this, then we would look for the leveling. It's like we mainly would look for people who can be part of the organization, but then we decide the leveling. It's like we don't care so much for what's their leveling at the beginning. Então, é uma combinação de vários aspectos, vai desde a formação, a experiência, mas muito do que a gente entende como os comportamentos ou as competências que são alinhadas e podem adicionar à nossa cultura, como se adaptar, conseguir aprender rapidamente, entender como as coisas funcionam e se movem, né, de uma forma muito rápida aqui, e está aberto, então, em diferentes níveis que a gente vai conhecendo os profissionais ao longo do processo seletivo. Então, é um pouco disso que ele contou, e é mais ou menos assim que a gente olha em diferentes fases do processo seletivo.
A gente tem uma pergunta que foi direcionada à Valéria, então, bem específica aqui. Como que tu decidiu seguir a carreira de Data Science, considerando que a tua graduação não é uma área necessariamente, né, que está direcionada a esse escopo? Certo. Eu sou formada em engenharia, eu sempre tive um perfil bastante analítico, eu gostei bastante de programar, resolver problemas. E, na verdade, eu conheci a área de Data Science por coincidência. Quando eu me formei, eu fui contratada para trabalhar num banco como trainee. E lá, justamente por causa do meu perfil, eu fui para a área de políticas e modelagem de crédito. E foi ali que tudo começou. No começo era modelagem bem tradicional, de um banco bem tradicional. Mas logo eu conheci técnicas mais avançadas e como que eu podia tentar alavancar as minhas habilidades para gerar valor mais rápido. Tá respondido? Isso aí, obrigada. A gente tem algumas perguntas também sobre carreira aqui no Nubank. Está todo mundo muito recente, eu acho que não tem muitas pessoas com muito tempo de experiência de Nubank, porque a gente contratou muita gente recentemente. Mas vocês têm algo que vocês possam comentar sobre carreira, sobre evolução de carreira, ou como que a gente olha no futuro para as oportunidades, enfim, de crescimento? Eu vejo as oportunidades de carreira nessa área do Nubank só como promissoras. A gente tem crescido muito a área nesse ano. Então, quando eu entrei, eu acho que o time de Data Science tinha 1/3 do tamanho que ele tem atualmente. A gente trabalha com muitas pessoas muito boas, assim, muito proativas e muito abertas a ensinar e compartilhar o conhecimento dela. A gente tem vários eventos em que os membros do time podem se juntar e compartilhar os conhecimentos, compartilhar as experiências. Eu com certeza aprendi muito nesse meu ano aqui. Sinto que nós temos muitos desafios dentro do banco, então a gente já construiu bastante coisa. A gente tem uma infraestrutura bacana, mas sempre procurando melhorar, sempre procurando ser mais eficiente em quanto tempo a gente demora para lançar novos modelos, retreinar modelos, como o Paulo e o Sadi apresentaram. Como a gente consegue ter um monitoramento mais robusto, como a gente consegue garantir que os nossos modelos estão tomando boas decisões, não sendo viesados. Então, tem muito trabalho a ser feito. E num mercado onde é razoavelmente comum você ter uma área de Data Science numa empresa que só tem uma área de Data Science just because, porque é cool, é uma buzzword agora, o Nubank já foi montado com isso na incepção dele. Então, tipo, uma das primeiras coisas que se pensou isso aqui foi que uma área de dados era essencial para o modelo de negócios da empresa. Então, nesse sentido, eu sinto que a gente tem um trabalho bem essencial aqui que só tende a se tornar mais importante e crescer mais. Legal. E pensando nesse sentido de carreira, a gente já falou várias vezes sobre oportunidades, não só aqui no Nubank, mas como o mercado é aquecido nesse sentido. Que dicas vocês dariam para as pessoas que querem ou começar essa carreira ou encontrar uma oportunidade para trabalhar conosco ou seguir a carreira de Data Science Machine Learning nas organizações? Aí pode ser direcionado a todos vocês que quiserem responder. Estudem muita álgebra linear. Estudem muito álgebra linear. Acho que tem muito material disponível, tipo, em muitas plataformas. Acho que começar a vasculhar um pouco esses materiais, tipo, mesmo material mais tipo básico assim de machine learning, de desenvolvimento de software, de arquitetura de software é um bom começo. Acho que também não se privar da oportunidade. Tipo, eu mesmo, acho que eu demorei muito tempo para aplicar para o Nubank, que eu tinha um certo medo de ouvir o não mesmo e, tipo, ter a porta fechada, mas como a gente comentou antes aqui, o pior que pode acontecer é a gente dizer, tipo, volta lá, estuda por mais 6 meses e aplica de novo daqui a um tempo. Acho que esse é o conselho que eu daria para alguém, tipo, nesse momento. Bom, adicionando mais um, eu acho que é bem importante você entender o porquê das coisas que você está fazendo, quais técnicas você vai utilizar e por que elas são melhores em tais situações. E também entender como que tudo isso se conecta com resolução de problemas reais. Como que as coisas que você está aprendendo vão impactar no negócio, como que isso pode melhorar a vida dos clientes. Sempre tenta fazer essa conexão, ela é bem importante.
Yeah, I would also add that I started my career long ago when even data science wasn't considered that. And what I see now is that today there are a lot of learning opportunities. So I wish I had been a starter at this time, because right now it's like you can build a strong profile. You have Kaggle contests, tournaments, or learning. You have a lot of learning platforms online, and you have also a lot of data sets available and tools for running them, for training models. So right now it's like, as I said before, if you have interest and curiosity and a good theoretical background, you can learn all the tools, which is at the end of the day is what usually we ask for a data science. Like the difference between a scientist and a data scientist is that making that apply it. It's like make use of that and have a purpose for it. Anybody else? No? Uma dica que eu tenho para o processo de estágio, em particular, é tentar se preparar. O blog do Nubank já oferece algumas propostas de como são feitas, de como são organizadas as entrevistas, alguns exemplos de perguntas. O Nubank é uma empresa bem aberta e publica bastante sobre algumas coisas que acontecem aqui dentro. Por exemplo, hoje tem apresentação sobre como alguns dos nossos modelos funcionam. Então, podem esperar que durante as suas entrevistas e durante o processo seletivo, as pessoas buscam que você não só tenha uma filosofia similar com o Nubank, que você seja capaz de aprender, tenha interesse em saber mais, consiga ponderar entre diferentes modelos em que não é muito claro. E, principalmente, bom, é isso. Tá bom, tá certo. Bom, eu acho que a gente conseguiu ter uma visão mais geral, assim, sobre tanto um pouco das escolhas de carreira de vocês, quanto um pouco do papel do Data Scientist, do Machine Learning Engineer aqui no Nubank, da nossa estrutura, né? Essas perguntas sobre squad, como que a gente se organiza. Talvez a gente possa dar mais dicas também, ou contar, pelo menos, como é o nosso processo seletivo. A gente já falou algumas vezes sobre o número de vagas que a gente tem, desde a apresentação do Moneda mais cedo. Então, a gente tem diversas oportunidades em aberto. A gente vai compartilhar com vocês um QR Code que vocês podem acessar não só as vagas de Data Science, mas todas as oportunidades do Nubank. Os processos seletivos, eles são processos que a gente sabe que são complexos, né, um tanto longos, mas a gente faz isso justamente para que a gente tenha a oportunidade de conhecer vocês de uma forma melhor e que seja uma escolha que não é só nossa, que também é do candidato, que conhece um pouco mais do time e consegue ter uma visão melhor de como que seria trabalhar aqui. Vocês têm alguma dica final sobre o processo seletivo, alguma orientação que vocês gostariam de dar para a gente fechar o nosso painel? Ou alguma final informação? Que deu, né? É o final mesmo, é isso? Nenhuma final, últimas palavras? Busquem conhecimento. No coffee, exatamente. A gente tem um happy hour que vai rolar agora. Vocês podem procurar pelo time que está com essas camisetas aí do Nubank. Todos nós estamos aqui para ajudar vocês a tirar mais dúvidas. Então, fiquem à vontade para nos procurar. A gente vai esclarecer mais questões. E também checar todos os vídeos e as informações que a gente tem no blog e no YouTube, que já foi compartilhado também. Obrigada, gente.